O conceito de acumulação e distribuição é essencial na leitura do real comportamento cíclico do mercado. É muito importante que você entenda todo o contexto e não apenas a leitura isolada, barra por barra. O processo que os operadores profissionais fazem para vender seus ativos é chamado de distribuição. Em um potencial topo do mercado, esses operadores profissionais irão posicionar grandes ordens limitadas de venda em uma faixa específica de preço. Nós podemos identificar essas vendas pelas escoras institucionais. Esse processo ele deve ser feito sem pressionar os preços para baixo, pois colocaria os preços contra os interesses desses profissionais. Nesse estágio, se a venda for muito grande e pressionar os preços para baixo, esses mesmos profissionais irão suportar os preços, dando a chance deles distribuírem o máximo de contrato ou ações na próxima onda para cima. Quando esse processo acaba e antes de acontecer as quedas, o dinheiro esperto apronta uma armadilha chamada mola, que tem como função fazer você pensar que o mercado vai continuar subindo. Uma vez que os profissionais tenham vendido a maioria de suas posições, o mercado de baixa se inicia. Lembrando que agora o mercado tende a cair sem suporte profissional. O contrário também é verdadeiro, pois existe também um processo chamado acumulação, que acontece exatamente quando os players estão comprando seus ativos sem chamar atenção. Acumular significa comprar o quanto for possível sem influenciar os preços a subirem. Caso contrário, os operadores profissionais teriam que comprar mais caro, e é justamente isso que eles não querem. O processo de começar a acumular normalmente é iniciado após uma grande tendência de baixa, marcada pelo desespero extremo. Esses operadores profissionais, eles irão aproveitar o desespero e dos stops daqueles operadores que ficaram posicionados no topo do mercado. Quando esse processo termina, normalmente também temos a armadilha, chamada mola no fundo, e é justamente armada para que você pense que o mercado não vai subir naquele momento. Precisamos entender exatamente os processos de acumulação e distribuição, para depois sim falarmos sobre as armadilhas. A armadilha é armada pelo dinheiro esperto para deixar você travado e arrancar dinheiro do seu bolso. Durante a distribuição, os ativos saem das mãos dos grandes players para a mão da massa desinformada. E após esse desespero extremo, lá no fundo, começa o processo de acumulação, para depois sim haver a grande alta. A arte de ler o mercado é visualizar a floresta por cima, pessoal, como se você estivesse com um drone, ao invés de estar no chão, olhando apenas as árvores. Qualquer movimento que esteja acontecendo hoje, ele não vai mudar a história dos sinais de força ou de fraqueza que está gravado no histórico. É de muita importância que você lembre que as indicações do dinheiro esperto do passado, pregão do dia anterior, por exemplo, eles são tão importantes quanto o pregão de hoje. O que você deve ter em mente é que os movimentos do pregão de hoje são influenciados pelas forças e fraquezas do passado recente. Por isso que as notícias, elas não causam tanto impacto a longo prazo. Observe a região que eu marquei com essas 3 retas. Esse é o exato momento da distribuição. Repare alguns pontos importantes nesse gráfico. Lembra do carro? O indicador status force está mostrando que o pé ele já não está mais pressionando o acelerador como antes. Pode observar que os blocos da cor azul ficaram menores que os blocos vermelhos. Está havendo exatamente nessa região o processo chamado distribuição. Os grandes players estão distribuindo. Eles estão transferindo seus ativos para a mão da massa. Observe que depois dela, o preço cai com muita facilidade, pois houve durante a distribuição a transferência dos ativos que saíram das mãos dos profissionais e foram para a mão do público amador. Depois desse processo, o rojão fica na mão dos amadores. Aí sim, pessoal, o mercado pode cair. O ativo está pronto para o pouso. Outro exemplo bacana aqui de distribuição. Veja a visão que temos de toda essa alta.
Olha aí o indicador do Salesforce. Aqui está muito claro, pessoal. O carro continua subindo a ladeira, mas o acelerador é pressionado cada vez menos. Olha que claro aviso de fraqueza no mercado. As setas vermelhas foram colocadas ali somente para destacar a distribuição e a possibilidade do movimento de baixa. Tá aí, pessoal, queda de 1.000 pontos no contrato futuro do Ibovespa. Você já consegue enxergar com antecedência a grande possibilidade de queda, simplesmente medindo a intensidade do combustível que o mercado tem para manter os preços em uma região, ou até mesmo para continuar fazendo um movimento de alta. Mas o foco dessa aula aqui é a distribuição. O mercado estava se preparando para o pouso, estava se preparando para cair. Eu preciso te dizer também que o mercado não é perfeito. Nem todas as reversões vão acontecer dessa forma. Muitas vezes, essa reversão acontece sem a distribuição. Porém, nessa aula aqui, o foco é explicar a distribuição. Você tem que aprender o que é. Você tem que aprender a identificar e se aproveitar desses sinais de distribuição, quando eles aparecerem. Mas não vamos operar somente após um sinal desse. Nesse mesmo exemplo aí, houve uma grande retomada para cima com o fundo em V. Não teve nenhuma pausa para preparar para a decolagem. Simplesmente parou de cair e começou a subir. É até legal eu te dizer aqui que eu identifiquei esse fundo e fiz essa operação, porém não pelos sinais de distribuição e acumulação. O motivo dessa minha operação, quando houve essa retomada, é assunto para uma outra aula. O que você precisa aprender agora é sobre o conceito de distribuição. Está claro para você? Acumular significa comprar o quanto for possível sem influenciar os preços a subirem. Caso contrário, os operadores profissionais teriam que comprar mais caro, e é justamente isso que eles não querem. O processo de começar a acumular, normalmente, é iniciado após uma grande tendência de baixa marcada por desespero extremo. Esses operadores profissionais irão aproveitar o desespero e dos stops daqueles operadores que ficaram posicionados no topo do mercado. Nesse momento, é hora de mudar a chave mental para a compra e esquecer as vendas. Identificar os momentos de acumulação fará com que você possa decolar junto com esses profissionais. Observe onde eu destaquei com essas linhas horizontais que essa acumulação foi exatamente o momento onde os grandes players montaram suas posições, para que depois acontecesse o grande movimento de alta. É preciso que os grandes players acumulem, montem suas posições, enchem os seus carrinhos de compra e aí sim o preço pode decolar. Afinal, a alta precisa rentabilizar suas posições. Durante esse período de lateralização, os players estavam fazendo suas compras, acumulando. Esse é o processo de acumulação. Sato, cara, será que as pessoas assistindo a gente, não sei, vocês, talvez com essa impressão, o Carlão e vocês aí, Alessandro e Matheus, se não seria teoria da conspiração o que o Sato fala? Não parece que é, por exemplo, acumulação, distribuição, mercado, tem um tio Patinhas ou sei lá quem, um comandante que fica lá apertando um botão, agora vai subir, agora vai cair, agora... Não parece teoria da conspiração, não sei? Osnei, o que eu tenho que falar aqui, nessa técnica, nessa metodologia, né, é que é muito mais fácil esperar o Alessandro entrar com $1 bi no mercado e secar o fluxo e atuar depois no equilíbrio dessa oferta que entrou, gigantesca dele, do que eu tentar seguir um grande player que está comprando. Então tá, peraí. Assim, a diferença da sua estratégia, o que você prega, o que você fala, ela está exatamente, então, na diferença entre tentar descobrir se o Alessandro vai comprar. A gente está falando do Alessandro aqui, pessoal, porque a gente usou o exemplo que o Alessandro precisa comprar $1 bilhão. Eu não tenho $1 bilhão, tá? E você também não vende iPhone, você não é distribuidor de iPhone. Não venho me procurar para iPhone. Já encomendar. A gente está usando esse exemplo para vocês poderem entender que naquela alta lá, naquele volumão, alguém entrou comprando dólar, né? Então, assim, você está querendo dizer que análise técnica clássica, o que é ensinado, o que até hoje eu também ensinei, o que eu conheço, é que assim, a gente tenta antecipar a compra do Alessandro. Exato. Né?
antecipar, pô, aqui vai reverter e tal. E também eu tento depois descobrir quantos lotes o Alessandro tem para comprar. Porque depois eu quero falar assim, tá rompendo o topo anterior, o Alessandro fez aquele movimento lá, grande. Aí eu entro comprando quando ele rompe o topo anterior. Ou seja, o Alessandro vai ter que continuar comprando. Eu tenho que adivinhar se o Alessandro tem mais $1 bilhão para comprar ou não. Exato. E você tá enxergando então que, pô, acabou o dinheiro do Alessandro. Isso. Porque secou a demanda, não tem mais demanda. Eu acho que essa é a grande diferença da minha metodologia de leitura de mercado do que existe por aí. Primeiro eu espero dois grandes players se posicionar e depois o mercado me dá indícios de força ou fraqueza após aquela grande troca de energia. E eu vou operar o quê? A energia do lado perdedor. Né? Aquele lado que vai perder a força e o mercado vai entrar numa faixa de equilíbrio. Por quê? Quando o preço rompe o topo anterior e a gente tem uma diminuição de 50%, às vezes 70% do volume, abre um leque, uma oportunidade, um leque de entrar vendido, uma oportunidade de entrar vendido. Então, sempre, todo dia vai ter essas oportunidades no mercado. Sempre vai ter um grande player se posicionando na compra, o outro na venda. E se a gente conseguir monitorar o ponto de controle desse player e que há indícios que o mercado perdeu a demanda, né, ou perdeu a força compradora, que acabou o combustível do mercado, que é o exemplo do foguete do carro, que a gente ilustrou, né, é muito fácil o aluno entender aonde ele tem que vender para pegar o quê? A volta do equilíbrio. O mercado ali está rejeitando, acima do topo, está rejeitando os preços, porque acabou o volume. Volume baixo, acima de um fluxo alto, é rejeição de preço. O mercado está rejeitando. Tá? E aceitação é quando o mercado encontrou aqui embaixo na queda um volume alto nas escolas de compra. Então o mercado voltou para uma área de aceitação, voltou a ter volume. Tem que ficar bem claro isso. A diferença entre rejeição de preço e aceitação de preço. Tem que ficar muito claro. Okay? Isso aqui aconteceu hoje, ó. Esse aqui é um exemplo de hoje. A queda com volumão, né? Voltou a cair de novo, mas já o status force lá já não... outro exemplo. Outro exemplo. E aí vem o movimento para cima. E aquele fluxo ali atrás tá lá, tá travado no topo, ó. Esse azul. E é importante entender também que muitas vezes é o Alessandro que está operando, que o cara está comprando $1 bilhão e ele precisa comprar $1 bilhão. Mas algumas vezes acontece que é um player que está tradando. Sim. E aí algumas vezes ele tem que correr. Porque o Alessandro comprou $1 bilhão para pagar um container. Mas em alguns momentos não é um player que vai comprar $1 bilhão para pagar um container. É um player que está tradando. E aí se ele monta uma posição dessa e o mercado vem contra ele precisa correr. E quando ele vai estopar, é a mesma história do JP. Veio caindo, veio gente vendendo para ele, veio gente vendendo para ele. Quando o preço começou a subir, veio stop, veio gente comprando, Perfeito. ajudando que o movimento acontecesse. Isso aí. Tá bem claro, eu acho. Tá, né? Tranquilo, né? Tranquilo, né? Vai dar para entender. Com certeza. Como vocês perceberam nos exemplos gráficos, os operadores profissionais irão reagir com precisão militar coordenada para acumular e distribuir. Acredito que você já tenha voado alguma vez na sua vida, né? Eu odeio turbulência, é terrível, justamente porque não sei o que está acontecendo. Sem falar que o meu estômago vem parar na minha garganta. Mas durante um voo, a gente pode sofrer diversos tipos de turbulência. E quando os preços decolam para cima ou fazem grandes movimentos de baixa, é normal acontecer turbulências. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Olha só esses períodos de turbulência. Eu batizei esses períodos de redistribuição e reacumulação. Nessa imagem, nós temos o ciclo completo do mercado, mostrando todas as fases de um mercado de baixa e de alta. Como você pode ver, o mercado de ações e futuros gira em torno dos princípios de acumulação e distribuição, que não são processos bem conhecidos pela maioria dos operadores. Talvez agora você tenha alguma ideia de como esses especialistas predatórios atuam em cima dos cordeiros desavisados.